Fala galerinha, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje nós vamos revisar redução de frações ao mesmo denominador. Se você foi meu aluno do ano passado, será que você lembra? Vai dar bom, eu tenho certeza. Como sempre a gente tem feito, vamos fazer aí a revisão numa velocidade um pouco mais elevada para revisar esse assunto importantíssimo. Vamos começar. Galerinha, então seguindo aí a mesma ideia do ano passado, de quem foi meu aluno, de quem não foi, não se preocupe, você vai entender sem probleminhas. A gente vai aí ver esse assunto de redução de duas frações ao mesmo denominador, entendendo que ele será a base para os próximos assuntos que se vêm na sequência dessas aulas. Ele vai ser base para comparação, adição e subtração de frações. Tá bom, pessoal? Por isso que ele é muito importante. Para entender bem esse assunto, você só precisa dominar frações equivalentes. Se você domina frações equivalentes, você vai dominar a redução de frações ao mesmo denominador. E para a parte prática, você precisa de saber mínimo múltiplo comum. Tá bom? Para a parte mais prática. Vamos começar aí, então, relembrando a ideia de redução de frações ao mesmo denominador. Reduzir aqui nesse contexto tem um sinônimo de transformar. Esse reduzir, por favor, não confunda. Não é reduzir de simplificar. Vou até colocar um exemplo aqui. Está lá, 40, 45 avos. Eu vou simplificar por 5. Simplificando por 5, a gente encontra a fração 8 nonos. Esse processo de simplificar, eu expliquei na aula de simplificação de frações, que tem sinônimo de reduzir. Você reduziu, você simplificou. Essa é a fração irredutível ou reduzida. Só que essa reduzida e esse processo de reduzir, esses termos não são muito utilizados nos livros mais atuais. Eles são utilizados nos livros um pouco mais antigos. Mas existem esses métodos, essa nomenclatura. Só que o reduzir aqui ao mesmo denominador não tem o sinônimo de simplificar. Então eu não quero que você fique pensando muito na palavra reduzir. Eu quero que você pense mais na palavra transformar. O processo de redução de frações ao mesmo denominador é um processo de transformação de duas frações para o mesmo denominador, de modo que essas frações permaneçam equivalentes. Por que isso é importante? Porque frações que têm o mesmo denominador faz com que os tamanhos dos pedaços dos inteiros fiquem do mesmo tamanho. Faz com que os pedaços, melhor dizendo, fiquem do mesmo tamanho. Veja. Vou subir aí para não ficar em cima. Nesse primeiro caso, eu tenho um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais nas duas situações. Aqui eu peguei uma parte de 4, aqui eu peguei 3 partes de 4. Se nesse caso eu precisasse comparar as frações, somar as frações, subtrair as frações, além de ser possível, seria fácil. Então, reduzir as frações ao mesmo denominador é importante porque os pedaços ficam do mesmo tamanho. Grava isso, pessoal. Reduzir as frações ao mesmo denominador, transformar as frações ao mesmo denominador, torna a minha vida mais fácil. Por quê? Porque os pedaços do meu inteiro ficam do mesmo tamanho. Ficando do mesmo tamanho, fica possível somar, fica possível subtrair, fica mais fácil de comparar. Tá bom? Que são os próximos assuntos. Agora, nesse caso em que eu tenho uma parte de 3 e uma parte de 4, até que dá para comparar de maneira fácil. Mas não daria para somar e nem subtrair essas frações, porque são tamanhos diferentes. É como se eu quisesse querer somar aqui uma banana mais uma laranja. Vai ser uma banana mais uma laranja. Se eu consigo transformar essas frações para frações que têm o mesmo denominador, sem alterar as quantidades, ou seja, de modo que elas permaneçam equivalentes, fica tudo muito mais fácil. É por isso que a gente vai aprender a reduzir duas frações ao mesmo denominador. Vamos seguir. Grande pergunta que você deve ter feito por aí. Tá, como que eu vou fazer para reduzir duas frações ao mesmo denominador, professor? Fácil, usando frações equivalentes, que foi o que eu falei no começo da aula. A única coisa que você precisa para se dar bem nessa aula é saber obter frações equivalentes. Vamos lá?
Exemplo. Vamos reduzir ao mesmo denominador as frações 3/4 e 5/6. 3/4 de uma casa, 5/6 de lixo. Tá, tô brincando, não vou fazer piada mais não. Pega a fração 3/4. Começa a obter trocentas mil frações equivalentes a ela. Não, tô brincando. Só, acho que 9, para ficar 10 no total. Multiplico por 2 em cima e embaixo, vou obter 6/8. Mantenha sempre como referência essa daqui, tá? Multiplica por 3 em cima e embaixo, vou obter 9/12. Multiplica por 4 em cima e embaixo, vou obter 12/16. E assim por diante. A gente vai multiplicar de 2 até 10, obtendo 9 frações equivalentes para ficar 10 no total. Sempre essa primeira. Se eu multiplicar por 5, vai ficar 15/20. Por 6, 18/24. Por 7, 21/28. Multiplicando por 8, 24/32. Por 9, 27/36. Por 10, 30/40. Obtive 9 frações equivalentes a 3/4 e ficamos com 10 frações equivalentes entre si no total. Deixa elas aí. Vou obter frações equivalentes agora a 5/6. Multiplico por 2, em cima e embaixo, 10/12. Por 3, 15/18. Por 4, 20/24. E assim por diante. Por 5, 25/30. Por 6, 30/36. Por 7, 35/42. Por 8, 40/48. Por 9, 45/54. E por 10, 50/60. Beleza, pessoal. Tenho várias frações equivalentes a 3/4 e tenho várias frações equivalentes a 5/6. Lembra do que são frações equivalentes? Frações iguais. Frações que representam a mesma quantidade. Então, se eu trocar 3/4 por 21/28, não tem problema. Se eu trocar 30/40 por 15/20, não tem problema. Não tem problema, porque são equivalentes. Ah, entendi então, professor. O que eu vou fazer então? Eu vou trocar essas frações por frações equivalentes, mas de modo que elas tenham o mesmo denominador. Começando aqui, por exemplo, com 9/12 e 10/12. Eu posso trocar 3/4 por 9/12, não vai mudar nada. E eu posso trocar 5/6 por 10/12. Falei com muita empolgação, né? Se eu trocar essa por essa e essa por essa, elas vão ter o mesmo denominador. E ainda tem mais possibilidades, ó, de laranja aí, ó, piscando para você, ó. 18/24 posso trocar por 3/4. 3/4 posso trocar por 18/24. 5/6 posso trocar por 20/24. Vou obter duas frações com o mesmo denominador, denominador 24. Eu vou reduzir, eu vou transformar as frações para o mesmo denominador. Mas no último exemplo, pelo menos nessas frações equivalentes listadas, eu posso trocar 3/4 por 27/36 e posso trocar 5/6 por 30/36, porque eu também vou obter frações com o mesmo denominador, que no caso é o denominador 36. Tranquilo, pessoal? Só que é óbvio que eu sempre vou utilizar os menores números possíveis. Porque quanto menores os números, mais fácil é de trabalhar, óbvio. Eu posso substituir 3/4 e 5/6 por qualquer um desses pares de frações equivalentes coloridos que eu coloquei na tela. Mas o par mais fácil é o par que está pintado de azul. Beleza? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou trocar por esse par de azul. Não vou trocar pelo laranja e pelo verde, não. São grandes. Não dou conta de trabalhar com números grandes. Muito difícil. O que vai acontecer então? 3/4 vai ser substituída por 9/12. Olha lá, ó, a mágica, ó. Opa, dei spoiler. Era para fazer isso aqui, ó. Foi substituída. E 5/6 vai ser substituída por 10/12. Ó. Pronto, acabou. Eu reduzi, eu
transformei as frações 3/4 e 5/6 para frações equivalentes, mas que têm o mesmo denominador. Bonito demais, né, gente? Vou te contar um negócio, eu explico bem, viu? Modéstia à parte, eu explico bem. Você entendeu? Deixa aí nos comentários. A explicação vai ser melhor ainda, obviamente, se você entendeu. Não adianta nada eu explicar bonito e ninguém entender, né? Não? Deixa aí nos comentários. Como é que vai ficar isso através de um desenho? Através de uma representação gráfica, pictórico. Assim, ó. Tenho 3/4 e ela vai ser substituída por 9/12. Olha que bonito. Veja que é equivalente, pessoal. É equivalente. 9/12 é equivalente a 3/4. Mesma quantidade. Só mudei a forma de escrever. Dividi em mais partes iguais. 5/6, tá aí de azul, vai ser substituída. Eu acho que ainda vou continuar na frente. Não, vou não. Vai ser substituída por 10/12. 3/4 foi substituído por 9/12. É o mesmo exemplo, tá, pessoal? Só que agora com o desenho. E 5/6 foi substituída por 10/12. 9/12 e 10/12 são equivalentes às frações anteriores e tem agora o mesmo denominador. Muito mais fácil de comparar, muito mais fácil de somar, muito mais fácil de subtrair. E assim por diante. Na verdade, é igual eu falei. Somar e subtrair não tem nem como se a gente não reduzir ao mesmo denominador, tá? Se a gente não reduzir ao mesmo denominador. Porque senão a gente não vai estar somando coisas de mesma natureza, digamos assim. 1/3 mais 1/4. Se eu quiser fazer sim, sem transformá-las ao mesmo denominador, é como se eu estivesse somando uma banana mais uma laranja. Dá uma banana mais uma laranja. A gente não sai do lugar. A gente não consegue chegar a uma resposta, tá? Por isso que é importante reduzi-las ao mesmo denominador. Mais um exemplo, só que agora eu vou te dar a dica para você não ficar listando trocentas mil frações equivalentes. Vai fazendo uma de cada vez, até você encontrar as frações com o mesmo denominador e de modo que esse denominador seja o menor possível. Para você não ficar listando muitos e pegando denominadores muito grandes, não precisa, não há necessidade. E por isso que vai entrar a MMC agora em menor possível. 5/8, 7/10. Acha uma fração equivalente a 5/8 multiplicando por 2. Sempre por 2, tá, pessoal? Começa por 2, depois por 3, 4, 5 e assim por diante. Multiplica 5/8 por 2 em cima e embaixo, vai dar 10/16. Agora vai para de baixo. Multiplica por 2, vai dar 14/20. Multiplica agora por 3 a de cima. 15/24. Ainda não achei frações equivalentes. Com o mesmo denominador. Então vou para de baixo. Por 3 vai dar 21/30. Por 4 a de cima vai dar 20/32. Por 4 a de baixo vai dar 28/40. Nada de obter frações equivalentes com o mesmo denominador. Por 5 agora vai dar 25/40. Bem, deu certo! Olha só, 25/40 é equivalente a 28/40. Não preciso continuar, porque eu já encontrei o que eu queria. E esse vai ser o menor possível. 40 no caso, né? Com o denominador 40, é o menor denominador possível, eu já consigo substituir. 25/40 vai entrar no lugar de 5/8 e 28/40 vai entrar no lugar de 7/10. Ótimo, reduzir ao mesmo denominador. Tranquilo, pessoal? E aí, como eu disse, isso vai servir para a gente comparar, somar e subtrair frações. Só que se toda vez eu for ficar listando as frações equivalentes, isso também pode ser difícil. Principalmente se os números forem grandes. Então eu preciso de um método mais prático. Vamos agora a ele. Dá uma pausa, respira, bebe água. Dá um mortal para trás. Não, tô brincando, não dá mortal para trás não. Faça uma oração, isso você pode com certeza fazer. Inclusive, né, a gente teve uma aula que eu comecei com uma oração e eu continuo sempre indicando vocês a começar a aula de vocês com uma oração, pedindo para que Deus ilumine seus pensamentos, para que você possa de fato conhecê-lo através dos estudos. Aprender a conhecê-lo através das verdades, principalmente as verdades belas, maravilhosas, lindas da matemática. Não se esqueça de fazer suas orações, tá, pessoal? Isso é muito importante. Eu não falo tanto aqui nas aulas porque eu quero deixar vocês livres, né? Às vezes a pessoa que adquiriu o meu curso não tem prática religiosa necessariamente, mas eu já deixei muito importante nas aulas do módulo inicial que para nós
para mim, para minha vida, não faz sentido a gente estudar sem ser um estudo que busca sempre o conhecimento da verdade. E aí eu não escondi isso lá, mas como não é um produto religioso, eu não vou ficar o tempo todo forçando isso. Mas vira e mexe eu vou vir aqui lembrar você. Faz uma oração, para que você possa ter os seus pensamentos iluminados e que o seu estudo possa render mais frutos ainda, tá? Vamos ao processo prático. Você percebeu que ao obter frações equivalentes, apareceu uma sequência de números muito importantes aí, ó. Principalmente, eu quero que você olhe para o denominador das frações, porque ele é o ator principal aqui. A gente tem que reduzir as frações ao mesmo denominador. Então, olha para eles, só para os denominadores. Acontece a mesma coisa no numerador também, mas não é importante para nós. É importante o denominador. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, isso remete o que na sua cabeça? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, isso te remete a pensar em quê? Se você falou múltiplos de 4 e múltiplos de 6, você acertou. Nos denominadores das frações aqui, ó, de 3/4, as equivalentes a 3/4, a gente tem nos denominadores múltiplos de 4. E aqui nós temos múltiplos de 6, diferentes de 0. Então, tá lá, destacado. Os múltiplos de 4 diferentes de 0 e os múltiplos de 6 diferentes de 0. Beleza, esse é o primeiro ponto. Então, aí você vai começar a entender onde que os múltiplos entram. Quando a gente está obtendo frações equivalentes, a gente está usando a ideia de múltiplos. Por quê? Porque a gente multiplica para obter frações equivalentes por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e assim por diante. Isso é naturalmente o processo de encontro dos múltiplos. Ah, eu quero encontrar os múltiplos de 8. Multiplica pelos números naturais. Multiplica pelos números de 0 a infinito. Aqui no caso não entra o 0, a gente começa a partir do 2, mas é a mesma ideia. 0, 8, 16, 24, 32, 40. Múltiplos de 8. Então, nas frações equivalentes, naturalmente a gente tem o processo de encontro de múltiplos. Por isso que múltiplos entra aí. Processo natural. Não tem um porquê necessariamente. É um processo que surgiu naturalmente. Tá? Beleza. Olha para os denominadores iguais aí. Ó. 12, 12, 24, 24, 36, 36. Quando a gente fez a substituição de 3/4 por 9 dozeavos e 5/6 por 10 dozeavos, a gente utilizou essas frações, obviamente, que tem esse denominador 12. O que o 12 é nessa situação? E o que o 24 e o 36 é também nessa situação, dentro desse contexto de múltiplos aqui? O 12, 24 e 36 são múltiplos comuns. Múltiplos comuns de quem? De 4 e 6. E o 12 é o menor múltiplo comum de 4 e 6. É o mínimo múltiplo comum. Pessoal, isso é muito importante e valioso aqui para a aula. Entendido isso, você vai entender por que nos processos práticos agora vai entrar o MMC. Pura e simplesmente pelo simples processo de obtenção de frações equivalentes. O 12 é o MMC de 4 e 6. E aqui no processo prático a gente vai usá-lo. Para não ficar encontrando frações equivalentes toda hora, como eu sei que o novo denominador vai ser o MMC dos denominadores iniciais, eu já posso utilizá-lo na prática aqui. Eu não preciso ficar obtendo frações equivalentes toda hora. Tá bom? Bonito, né? Deixa aí nos comentários. O que nós vamos fazer agora? Eu vou descer para baixo. Descer para baixo é ótimo, né? E você vai dar uma pausa e vai ler esses passos de redução de frações ao mesmo denominador pela técnica prática do MMC. Pausou? Vamos lá. Primeiro passo é encontrar o novo denominador das frações iniciais, sendo esse o MMC dos denominadores iniciais. Os seus denominadores, os denominadores das frações iniciais. Depois disso, esse MMC ele vai ser o novo denominador. Então ele vai substituir os denominadores das frações iniciais, se tornando o novo denominador. Terceiro passo, a gente vai encontrar o numerador das novas frações, que vai ficar faltando, mas de modo que as frações permaneçam equivalentes. Não esqueça disso. Então vamos lá. 3 exemplos. Primeiro deles, 7/6 e 5/8. Você poderia ir listando as frações equivalentes? Poderia, não tem problema não, mas vai demorar na maioria dos casos.
Vou encontrar o MMC de 6 e 8. Ele vai ser o novo denominador. Fui lá no rascunho, supondo que você já domina MMC. Calculei, encontrei 24. Segundo passo, ele vai se tornar o novo denominador. Eu vou substituir o 6 e o 8 por 24. Tá lá. Agora eu preciso encontrar o numerador dessas frações, de modo que elas permaneçam equivalentes. Eu não posso vir aqui e colocar 7 e aqui 5. Como que eu posso mudar o denominador sem mudar o numerador? Não posso, eu vou errar. Eu tenho que obter frações equivalentes nesse terceiro passo. Como que eu posso encontrar o numerador sem deixar de fazer com que as frações sejam equivalentes? Eu posso pensar assim, ó. Lembra daquele exercício de encontrar o valor do asterisco? É a mesma coisa aqui agora, ó. Legal, né? Cara, por isso que o curso é bom, né? As coisas vão se ligando pouco a pouco e você vai entendendo como que os conteúdos dependem uns dos outros. Qual o número que é multiplicado por 6 que dá 24? É o 4. Multiplico por 4 em cima também. 7 vezes 4, 28. Ah, eu não precisava ter feito o digitado, não, já estava prontinho aqui. Multiplico por 4 para dar 24, multiplico em cima também. 7 vezes 4, 28. Agora, por qual número o 8 foi multiplicado para dar 24? Ele foi multiplicado por 3. Para manter as frações equivalentes, multiplico por 3 em cima também. Simples assim, 5 vezes 3, 15. Encontrei duas frações equivalentes, a 7 sextos e 5 oitavos, mas que têm o mesmo denominador. Reduzi as frações ao mesmo denominador. Próximo exemplo. 7 décimos e 5 sextos. Primeiro passo, MMC. Dá 30. Vou, no segundo passo, substituir os denominadores originais, iniciais, pelo novo denominador, que é o MMC. Por qual número 10 foi multiplicado para dar 30? Aqui, ó. Ah, professor. Foi por 3. Multiplico por 3 em cima também para mantê-las equivalentes. 21 trintaavos. Por qual número 6 foi multiplicado para dar 30? Por 5. Multiplico por 5 em cima também. 5 vezes 5, 25. Encontrei as frações equivalentes às antigas, de modo que elas tenham o mesmo denominador. Reduzi as frações ao mesmo denominador. Transformei as frações para o mesmo denominador. Último exemplo, 7 dozeavos, 5 quinzeavos. MMC. Essa fração aqui nem estava irredutível. Não tem nada não. MMC é 60. Eu quis dar esse exemplo porque vamos supor, você está lá pensando. Qual o número que multiplicado por 12 que dá 60? Não sei. Se você não souber, o que você faz? Faz a operação inversa, divide. Vai pro rascunho, pega 60 e divide por 12. Ah, encontrei, professor, é 5. Pronto, você encontrou que é 5, multiplica o 5 lá em cima também, tá? Então vai ficar 60, aí você descobriu que é o 5, fazendo a divisão, multiplica o 5 em cima também. 7 vezes 5, 35. Qual o número que é multiplicado por 15 que dá 60? Ah, não sei, professor. Vai no rascunho, pega 60 e divide por 15. Ah, encontrei, é o 4, professor. Ótimo, multiplica por 4 em cima também. 5 vezes 4, Leonardo dá 20. Reduzir as frações ao mesmo denominador, que no caso é 35 sessentavos e 20 sessentavos. Beleza, pessoal? Exemplos dados, dá uma pausa, dá uma revisada, se por acaso você não entendeu. E vamos para a última parte da nossa aula, que é perceber essa mudança de denominadores através de um gráfico. Inclusive vai ter exercício disso. Da mesma forma que você fez no ano passado. 3 quartos e 2 terços. Quem que é o MMC dos denominadores 4 e 3? O MMC é 12. Vou ter que agora dividir os inteiros em 12 partes iguais. Dividindo em 12 partes iguais, olha lá. Você pode fazer isso com a régua, tá, pessoal? Olha que bonito, ó. Os pedaços ficam do mesmo tamanho. É claro que se você for fazer com régua aí na sua casa, não vai ficar tão perfeito igual aqui no computador, né? Mas olha que bonito, ó. Encontrei o MMC e estou transformando para o mesmo denominador. Bonito demais. Não alterei as quantidades pintadas, não alterei as frações, permaneceram frações equivalentes. Depois que eu dividi em 12 partes iguais agora,
Eu conto para saber o numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, então beleza. É 9 dozeavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, beleza. É 8 dozeavos. Pronto. Isso é o que acontece geometricamente, graficamente, com as frações que você está reduzindo ao mesmo denominador. Gostou da aula? Foi tranquilo? De boa? Revisada boa? Está vendo pela primeira vez? Vendo pela primeira vez conseguiu entender? Tio Vini fala muito rápido? Claro que ele fala muito rápido. Sempre fala muito rápido. Tio Vini é ansioso. Tio Vini tem déficit de atenção e hiperatividade. Tô brincando. Mas mesmo falando rápido em alguns momentos, eu acredito que a ideia principal seja passada. Deixe-me saber nos comentários. Beijos e queijos. Espero ver você nas nossas próximas aulas.